Olá, estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas, porque alagamentos em pontos já conhecidos da cidade, transbordamento de córregos, casas interditadas na Gleba B, desmoronamento do solo, de muros, lixo em bocas de lobo, muitas delas entupidas. No ano passado, inclusive, tivemos a morte de uma mulher quando tentou enfrentar a enxurrada na Avenida Princesa do Oeste, via que sempre alaga quando chove forte aqui na cidade de Campinas. Políticas públicas no combate às enchentes é o tema do Questão de Ordem de hoje, que tem a presença dos vereadores Igor Diego e Luiz Rossini e de forma online, conectados conosco aqui no estúdio, os secretários municipais de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, e de Infraestrutura, Carlos José Barreiro. Sejam todos bem-vindos e eu vou começar primeiramente pelos nossos convidados conectados. Secretário Paulela, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Questão de Ordem. Minha primeira pergunta é, primeiro, muito serviço hoje em Campinas e esta época do ano é sempre conhecida como o tempo de enxurradas e alagamentos. Por que sempre a gente acaba enfrentando os mesmos problemas quando a gente fala na questão de bocas de lobo, assoreamento de córregos? O que tem sido feito e por que a gente, quando chega nessa época, parece que se depara com as mesmas coisas? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a nosso amigo vereador Rossini, o nosso amigo vereador também vereador Igor, cumprimentar o meu companheiro de trabalho, o secretário Barreiro, da Infraestrutura. Bem, esse é um tema difícil em todo o mundo, né? Porque não dá para falar sobre esse assunto, enchentes, índices pluviométricos acima da média, seca, chuva na seca, não chove no verão. E essas questões todas, elas precisam ser analisadas dentro de um contexto maior, que é o das mudanças climáticas. Ou seja, o fenômeno chamado aquecimento global é que impõe ao mundo, a partir dos anos de 1970 já foram observados esses fenômenos que nós vivemos hoje, né? Então, toda análise que eu for chamado a fazer sobre esse tema, eu preciso necessariamente fazê-lo dentro desse contexto maior. Não dá para não fazer. Então, eu quero dizer com isso, vereador e secretário Barreiro, que o problema de enchentes, em especial nas grandes cidades, se deve a essa desregulação climática que nós vivemos. Só nesse final de semana, vereadores, nós tivemos um índice pluviométrico de mais de 200 milímetros. É o que se chove no mês inteiro em 2 dias. Então, tudo isso acaba levando a uma concentração muito grande de água em canais de macrodrenagem que não foram desenvolvidos no passado para atender a esse tipo de demanda. Por isso, então, os alagamentos, né? Claro que uma boca de lobo entupida, ela pode contribuir, né,
para esse problema, mas ela não é a causa, né? Nós não podemos fazer uma análise tão simplista como essa. Uma boca de lobo não é a causa de uma enchente num canal como o da Norte Sul, como da Orozimbo Maia, da Princesa do Oeste, ou mesmo lá do Pizarrão, né? Então, as cidades hoje, em especial as grandes cidades, precisam começar a trabalhar e fazer estudos técnicos que visem, que busquem minimizar esses problemas que aqui foram colocados. Através, então, da construção de equipamentos como piscinões, alargamento das calhas de condução de água, nas microbacias em especial, né? Para que esses problemas sejam minimizados num futuro próximo. Vale dizer, e é importante que se diga num programa como esse, que Campinas tem 46 córregos que formam a macrodrenagem da cidade. Esses 46 córregos são limpos, desassoreados pela Prefeitura de Campinas todos os anos, e 2 vezes ao ano nós fazemos isso, né? Então, as enchentes desses córregos não se devem a assoreamento, se devem a um excesso de água e, em alguns casos, a entupimentos de passagem de água sob ponte através de objetos que a própria população atira aos córregos, como colchões, armários, fogões, geladeiras. Tudo isso nós tiramos de dentro dos córregos todas as vezes que fazemos as limpezas. É preciso, portanto, que haja o maior nível de conscientização da população, no sentido de contribuir, porque não há motivo para lançar esses produtos nos cursos d'água. Nós temos coleta de lixo regular em todos os bairros da cidade. Nós temos 16 ecopontos na cidade que recebem móveis velhos, geladeira, entre outros, não é? É preciso que o cidadão se conscientize do mal que ele causa para ele mesmo quando ele atira esses produtos nos cursos d'água. Daqui a pouco a gente volta a se falar, então. E o secretário Paulela comentou algo muito importante a respeito do índice pluviométrico. O que está acontecendo? Por que está chovendo tanto? E a gente recebeu aqui um vídeo da Ana Ávila, do CEPAGRE, da Unicamp, que faz todo esse monitoramento aí do tempo, do clima, e ela mandou dando uma explicação sobre isso. Vamos conferir. Os temporais que vêm ocorrendo na região de Campinas nos últimos dias, eles são provocados por nuvens intensas que chegam aí a 12, 15 quilômetros de altura e têm potencial para granizo, temporais com ventos, chuvas intensas. E é o que nós temos registrado aí nos últimos dias. Isso se deve às altas temperaturas. Nós estamos aí com 3, 4 graus ou até mais acima da média, e sobretudo nas regiões urbanas, e também a entrada de umidade tanto do norte quanto do sul do país, que favorece então a formação dessas nuvens intensas. E isso pode ocorrer, não é uma situação tão comum, haja vista que 115 milímetros, que foi registrado na última quarta-feira, é considerado um evento extremo, um evento intenso, atípico, ou seja, são aqueles eventos que não têm uma alta frequência de ocorrer, né? E isso foi o que nós verificamos nesses últimos dias. Nós estamos aqui numa região tropical, essas situações não são comuns, mas podem ocorrer em um ano ou outro
quando ocorrem essas situações em que a atmosfera favorece a formação dessas nuvens intensas e localmente fortes. A gente teve, inclusive, nesse fim de semana, a queda da temperatura também e ainda uma previsão de que a chuva vai continuar aqui na nossa região. Agora nós vamos falar com o secretário Carlos José Barreiro, secretário de Infraestrutura da cidade. Secretário, o secretário Paulela já deu uma prévia aí de como pensar, né, em algumas obras aqui para a cidade. Na última semana, nós tivemos a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que já adiantou, inclusive, a pedido do prefeito naquela ocasião, desse olhar de liberação de recursos para intervenções em microbacias aqui da nossa cidade. Eu queria que o senhor falasse, adiantasse um pouco. Existe esse estudo já está pronto? Quando a gente fala, principalmente, eu vou falar de 2 lugares, a Princesa do Oeste, com certeza, que é um lugar que a gente sempre fala, e também lá na Orozimbumaia, que tem o córrego Serafim. E existe um estudo que fala de outras áreas da cidade, até porque, quando a gente falou sobre essa questão desses 2 locais, mas nesse fim de semana nós tivemos, por exemplo, lá na região do Ouro Verde, algumas, né, alagamentos em relação, por exemplo, por onde passa o rio Capivari. Queria que o senhor fizesse um mapeamento nesse sentido e falasse desse trabalho da infraestrutura quando se pensa em mitigar os efeitos da enchente. Muito boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, Ossini, Igor, a todos que nos assistem, meu colega aí, Paulela. Olha, nós temos falado a respeito desse assunto nos últimos 60, 90 dias, até em decorrência dessa questão que iria entrar uma nova estação de verão, e nas estações de verão dos últimos anos, o que tem acontecido, como já mencionado aí pelo Paulela, é uma ocorrência cada vez maior de chuvas, e o problema não é nem a quantidade de milímetros de chuva que chove durante uma determinada estação. Acontece que o que tem provocado essa mudança climática está trazendo quantidade de chuvas muito grandes num curto espaço de tempo. Então, esse é que é o grande problema, porque a quantidade de milímetros, se nós formos analisar, sob o ponto de vista até histórico, ela não supera as médias históricas. Pelo contrário, em alguns anos até, as chuvas têm ocorrido em quantidade menor naquele período chuvoso do que a necessidade. Haja vista que nós temos enfrentado crises hídricas, porque a chuva tem sido insuficiente. Então, por que continua a ocorrer enchentes e alagamentos? Então, as razões, uma delas é essa, que a quantidade de água que tem caído do céu é muito grande num espaço de tempo mais curto. E os sistemas existentes na cidade de Campinas não suportam essa quantidade de chuvas. E eu diria que esse problema, em algumas situações de chuvas que tivemos aqui, se nós tivermos isso ocorrendo em qualquer outra cidade do mundo, também não suportaria, porque é uma quantidade exagerada num período curto de tempo. Então, não há sistema de drenagem, não há escoamento possível de suportar aquilo. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos desenvolvendo, desde o ano passado, um grandioso projeto de estudo de macrodrenagem dessas regiões, em especial do Ribeirão Enhumas, que engloba os córregos Serafim e do Proença, que passam pela Orozimbumaia e pela Norte-Sul, e esse estudo, ele visa tentar, nessas regiões, resolver de uma maneira definitiva esses problemas que ocorrem há muitos anos. E são regiões que nós tivemos problemas muito sérios, não só de perdas materiais, de problemas de prejuízos, nós tivemos perdas de vidas humanas, né? Você citou o caso de uma pessoa que há um mês atrás, aproximadamente, perdeu a vida ali na região ali próximo a Guarani, na região da Norte-Sul. Então, nossa grande preocupação é começar a resolver o problema por estas regiões. Sob a ótica de engenharia hidráulica, a solução não é difícil de nós imaginarmos, porque a solução desse problema ela é basicamente de 2 tipos. Você tem que melhorar a fluidez da água, portanto, tirar todos os estrangulamentos, até alguns o Paulela mencionou,
caracterizado por pontes que atravessam esses córregos todos, ou mesmo a calha dos rios, que precisa ser modificada, às vezes alargada, às vezes aprofundada, né? Além de tirar obstáculos, que é o que a Secretaria do Paulela faz com bastante competência, já regularmente, como ele mencionou aí, 2 vezes por ano, e aquela limpeza de tirar obstruções de lixo, de coisas que são arremessadas nos córregos, ou mesmo o mato que cria no entorno, que também atrapalha a fluidez da água, ou algum movimento que tenha de alguma chuva que desloca o leito do rio, trazendo pedras, etc. Tudo isso é feito para limpar. Mas, então, aumentar a calha dos rios, reduzindo, tirando os obstáculos. E o outro é o armazenamento da água, que é a construção de grandes caixas d'água, que nós denominamos aí popularmente de piscinões, que é uma outra solução de engenharia para armazenar aquela quantidade de água excessiva, e a partir do momento que a chuva vai perdendo a intensidade, a fluidez do rio vai diminuindo, você vai liberando aquela quantidade de água e deixando aquele grande tanque, aquela grande caixa d'água preparada para uma próxima chuva que venha a ocorrer. Então, sob a ótica de engenharia hidráulica, como eu mencionei, as soluções são simples e são essas. O problema é desenvolver o estudo para acertar isso corretamente. E o tempo de recorrência de um estudo desse normalmente é de 100 anos, então são previsões para 100 anos à frente de ocorrências de índices pluviométricos que vão a cair na cidade, o aumento da área impermeável da cidade, que é uma realidade constante. A cidade de Campinas, quando eu mudei para cá quase 50 anos atrás, ela não tinha tantas áreas impermeáveis como tem hoje, que as edificações vão acabando com as praças, vão acabando com as áreas verdes da cidade, vão alterando, né, a cidade, vão mudando isso, vão reduzindo a quantidade de áreas verdes. Terrenos que eram vazios hoje são ocupados, áreas que eram gramadas hoje não são mais, etc. Tudo isso contribui para que a água passe a fluir para os canais existentes. Então, essa quantidade de problemas se resolve sob essa maneira de fazer. São obras de grande impacto. Você imagina executar obras nessas regiões da cidade. Estou falando da região central, das regiões que tem um grande volume de pessoas todos os dias passando por ali. Então, serão obras que terão que ser conduzidas, quando começarmos, com muito cuidado, muito critério. É uma semelhança que a gente pode fazer com as obras do BRT. Nós fizemos os corredores do BRT no Campo Grande e no Ouro Verde, na Vinda Moreiras, Rui Rodrigues, Camusim, na João Boy Dunlop, que também são regiões muito complicadas para a execução de obras, e tivemos muito cuidado. E não deixamos de provocar, durante algum período, um transtorno para a população. Isso é inevitável. Aqui não vai ser diferente. Nós vamos ter que fazer, quando formos executar essas obras, com todo cuidado, toda a cautela e gradualmente. Então, são obras de execução longa, um período longo de execução, obras muito volumosas, que vão exigir um volume de recursos muito alto. Então, essa é a colocação que você fez há pouco, que o prefeito Dário Saad, nesta reunião que ele teve recentemente com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, ele solicitou um apoio do governo federal, porque é claro que o município não tem recursos financeiros para financiar uma obra dessa, é uma obra muito, muito cara e para ser executada. Então, o primeiro problema, nós estamos atacando com bastante ênfase e bastante determinação, que é termos um projeto básico que está sendo finalizado nas próximas semanas para podermos mostrar para a cidade o que é que a Prefeitura de Campinas vai realizar para eliminar esses problemas das enchentes que ocorrem nessas regiões da cidade. Então, isso é o que estará sendo feito. Na sequência, evidentemente, ou até em paralelo, já estamos nos movimentando, porque nós já temos uma ideia dos valores necessários para o investimento desse porte, já estamos nos movimentando para conseguirmos os recursos financeiros para podermos executar essas obras, fazermos as licitações públicas e tudo mais, e termos a competência para executar estas obras. Nós esperamos conseguir tudo isso, porque quando a gente fala disso, né,
A primeira pergunta é, mas quando? Quando? O quando é uma meta nossa de tentarmos, pelo menos nessas 2 regiões que eu mencionei, nós pelo menos começarmos as obras, se não chegarmos até a finalizá-las nesse horizonte de prazo aí, que é dentro do mandato do nosso atual prefeito, que é até 2024. Esse é o nosso propósito, nós vamos perseguir isso com bastante, assim, tenacidade. Então, secretário, você que está em casa pode participar a partir de agora pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, enviando as suas perguntas aos nossos convidados pelo 19 978293776. Agora a gente vai conversar com os vereadores que estão aqui no estúdio da TV Câmara Campinas. Vereador Igor Diego, boa tarde, seja bem-vindo. E eu já vou perguntar para o senhor, como o senhor acompanha essa situação, né, dos alagamentos em várias regiões, em especial eu pergunto da região periférica e da região do Campo Grande, e qual a sua maior preocupação quando se fala desse problema? Muito boa tarde, obrigado pelo convite, mais uma vez estamos aqui, né, participando desse programa. Irna, obrigado ao secretário Paulela, ao secretário Barreiro e ao meu líder de governo aqui, o vereador Rossini, por compartilhar comigo aqui o espaço. Muito obrigado. Mirna, então, a gente vê o seguinte, principalmente nas questões periféricas, agora que nós entendemos um pouco aí, o secretário Paulela, ele nos trouxe as causas, os motivos, né, e o secretário Barreiro falou aí da questão do volume, né, da água. Nós entendemos tudo isso, eu acho que a política pública, ela tem que estar atenta, sabendo dessas questões, principalmente na resposta, tá? Principalmente na periferia. Então, nós temos que ter e estar junto, o vereador estar ali perto do executivo, para que haja uma resposta rápida do poder público quando acontecem as enchentes. Principalmente na periferia, o problema de uso de solo, né, ocupação de solo irregular, as enchentes, essas pessoas são as primeiras que sofrem. Quem está ali ocupando um espaço nos leitos dos rios, né, em lugares que não deveria, mas estão. E aí, como que a gente faz para dar uma resposta rápida? Sabemos que temos alguns auxílios em Campinas, tanto da questão da Coab, né, da Secretaria aqui de Campinas, que dá um cartão de auxílio aluguel, mas também tem a questão social. Muitas vezes a água entra e leva tudo, até a questão da segurança alimentar. Então, essas secretarias, como a dos serviços públicos, elas, nesse momento, elas se faz muito importante uma resposta rápida. Cai muita árvore também, né, que traz os ventos, vira um desafio muito grande para todo mundo aí. Eu acredito que o secretário Paulela, Vandecléia, né, da assistência social, entre outros, estão muito demandados nesse período aqui, porque a gente também, os vereadores que estão mais perto ali da comunidade, da periferia, a gente recebe muito WhatsApp. Diariamente esse número aumentou muito, tá? Nós fazemos a indicação, conversamos com o secretário, com o prefeito para tentar amenizar esse período. Então, eu acho que para a gente chega muito nessa questão social mesmo, e que eu acho que o poder público ele tem que ter uma resposta quanto mais rápido para amenizar aí o sofrimento e o desespero dessas famílias. Você que assiste ao Questão de Ordem, a gente tem algumas imagens que foram publicadas nas redes sociais de vários locais em Campinas desde a última semana, que tiveram essa questão do alagamento, das enchentes. Então, são imagens publicadas, né, por internautas que passavam por esses locais. Nós tivemos alguns que moram nesses locais, olha, a gente vê aí, né, avenidas importantes da cidade, aí é a Princesa do Oeste. A gente também tem, inclusive, imagens da Sanasa, porque a gente teve a estação elevatória da Sanasa, que é a que capta água do rio Capivari, também ela foi inundada nesta noite. A gente, inclusive, teve ali a paralisação do trabalho, a Casa das Máquinas também foi inundada, daqui a pouco vai aparecer. Aí, olha, essas imagens feitas, enviadas pela própria assessoria de imprensa da Sanasa. Então, a gente percebe que em relação ao rio Capivari, inclusive, a gente tem notícias, né? Como o rio passa ali no distrito do Ouro Verde, alguns bairros ali do Ouro Verde também, que tiveram problemas. A gente tem o Jardim Aeroporto de Viracopos, temos aí outros locais que passaram por essa questão, que passam ainda. A gente ainda está, Jardim Melina, a gente teve o Recanto Campestre,
Rui Rodrigues, Jardim Ouro Preto ali. No Campo Grande já não foi uma questão do Rio Capivari, foi mais uma questão de áreas que não tem asfalto, então a chuva também deu bastante problema em relação ali no bairro Chácaras Cruzeiros do Sul. Agora, vereador Rossini, o senhor é líder de governo, como o vereador Igor já mencionou, e também é o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal de Campinas. Nós estamos ao vivo com o vereador para justamente falar dessas questões. O vereador já trouxe aqui para a Câmara Municipal vários debates, a gente falou de crise hídrica e tudo, só que agora a gente está num período de falar o que fazer com essa questão das chuvas. Vereador, inclusive o senhor propôs aí uma ideia de uma espécie de, digamos que de alarme, de sinalização quanto a essa questão. Olha, no caso de alagamento da Princesa do Oeste, por exemplo, onde tem que desviar, onde tem, porque muitas vezes pega o motorista despreparado. Essa é uma proposta, mas eu queria que o senhor falasse do ponto de vista mais macro, vereador. Okay. O que fazer? Bem, agradeço o convite, Mirna. Quero também cumprimentar os secretários Paulela, de Serviço Público, Barreiro, de Infraestrutura, meu companheiro Igor aqui da Câmara, vereador. Eu acho que os secretários contextualizaram um pouco, né, as causas, as razões dessas inundações, enchentes. Eu queria complementar um pouco. Eu acho que o processo de desenvolvimento de Campinas, né, que não levou em conta diretrizes que consideravam essa situação, esse processo acabou fazendo, o secretário Paulela, tanto Barreiro já sinalizou, que nós tenhamos partes da cidade onde a cidade é totalmente impermeabilizada, o solo é totalmente impermeabilizado. Você pega a região central e os bairros do entorno do centro aqui, onde é adensado e você não tem hoje áreas onde a chuva possa filtrar, drenar naturalmente no solo. Obviamente isso provoca que quando chove muito, o volume de água aumenta, né, nos córregos, rios, e aí causando esse transtorno, né? O processo, e o Igor comentou também, muitas vezes, de ocupação de forma desordenada dessas áreas de várzea, beiras de córrego. Nós temos quase 300 núcleos habitacionais, muitos deles em situação na beira desses leitos de corpos d'água. Então, esse processo foi se acumulando e soma-se a isso que o Ernesto trouxe e que a diretora do CEPAG também comentou, que nós estamos vivendo com esses eventos extremos, consequência das mudanças climáticas, que muitas vezes chove muito, uma quantidade grande de precipitação, em curto espaço de tempo. Aí não tem como dar vazão a isso. Obviamente, a cidade tem que se planejar para enfrentar esses problemas hoje. Resolver ou pelo menos minimizar as consequências disso. As obras de infraestrutura, que envolvem muito recurso, têm que ser pensadas, planejadas. O serviço de manutenção da cidade, a cargo da Secretaria de Serviço Público, eles são feitos com intensidades, né, desobstrução de boca de lobo, dos rios. A operação Catatreco, né, que é junto com a limpeza pública, que é programada para que as pessoas, além dos ecopontos, possam colocar, e a prefeitura recolhe móveis velhos, sofá, enfim, para evitar que eles sejam despejados de forma irregular nesses rios, né? Bem, as soluções, a gente conhece, não são simples. Que a gente não consegue controlar é com São Pedro a quantidade de água que vem. Mas hoje, resolver no estalo problemas que foram acumulados há décadas, né, não é uma coisa simples. Mas na linha daquilo que você estava falando, eu acho que as obras de infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura está planejando, sabe o que precisa ser feito e onde precisa ser feito, né? A Secretaria de Serviços faz a manutenção da cidade. Nós citamos 2 pontos aqui.
Orozimbo Maia, Princesa do Oeste, mas não são os únicos. Nós tivemos também na Vila Industrial, tá certo? No Parque Industrial e aquela região. Eu passei ali bem no início do Pissarrão, tinha um colchão enorme bem na beira do Pissarrão. Então, são problemas crônicos, que quando chover demais, a tendência é acontecer isso. Nós temos em Barão Geraldo, na Estrada da Ródia, então tem vários outros pontos. Além dos problemas e prejuízos que podem ocasionar as famílias que moram ou comerciantes que estão no entorno ou no eixo desses córregos, né? A cidade inteira sofre. Uma das coisas que a gente começa a ver agora é pipocar buraco, pum, 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 porque a água é impressionante. Você passa em algumas ruas, a enxurrada arranca placas inteiras de asfalto. Quer dizer, é incômodo não apenas para quem está nesse local, mas quem precisa se locomover, né? A Secretaria de Habitação, que o Igor citou, tem um programa de regularização fundiária, inclusive tem identificado e procurado remover as famílias que moram em locais de risco, para evitar, nesses momentos, minimizar esses danos. A Defesa Civil já possui um sistema de alerta para as áreas identificadas de inundação, e quando ela recebe informação prévia, ela consegue, a pessoa pode se cadastrar. Uma lei aqui da Câmara Municipal, o SAEM, não é isso, Também, vereador? então. E você pode se cadastrar no sistema e receber um SMS ou informação, olha, cuidado, chuva forte à vista, né? Mas, nesse momento, além das obras e serviços que têm que ser executados, o que nós tentamos sugerir nas indicações é que você tenha um sistema, utilizando a tecnologia, que possa orientar, em tese, pedestres, motoristas desavisados, que acabam se colocando em situação de risco por estarem passando ou transitando em pontos de inundação e alagamento. Então, eu acho que essa solução, ela contribui para prevenir, por exemplo, riscos de vida, mortes, como a gente ocorreu. Não é a solução do problema, mas ela pode complementar a solução. Eu vejo a Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos, pensando nisso, dioturnamente, né? Mas quando vem esses temporais e quedas d'água, quedas de árvore, que foi mencionado aqui, né? Corte de energia. Então, as consequências desses eventos extremos são inúmeras. A gente precisa pensar políticas públicas, precisa planejar a cidade para enfrentar essa nova realidade. Eu acho que, nesse sentido, Campinas tem feito a sua parte. Tanto que ela foi reconhecida como ganhou o troféu lá de cidade resiliente. Aquela que é capaz de responder com maior velocidade situações como essa. Mas eu concordo e vou falar, a gente precisa também da conscientização da população, no sentido de não jogar, não descartar de forma irregular esse tipo de resíduo. Então, é um conjunto de ações que demandam o envolvimento de várias secretarias, mas também a sociedade tem que ser partícipe disso. A gente lembra que, inclusive, vai até março, inicialmente deste ano, a Operação Verão, que é coordenada pela Defesa Civil e que já, no caso de Campinas, já indicou 18 setores de riscos aqui da cidade. Olha, nós temos aqui o Vale das Garças, Vila Holândia, lá em Barão Geraldo, Jardim Santa Mônica, São Marcos, Campineiro, o Jardim Paussurama, lá a caminho do distrito do Campo Grande, Jardim Rocim, Florense 1, Florense 2, Jardim Campo Grande. Em Souzas, nós temos a Rua 15 de Novembro, que é chamado Beco do Morcarzel, Jardim Novo Flamboyant, conhecido como Buraco do Sapo, o Jardim Novo Flamboyant mesmo, fora o Buraco do Sapo, Itatiaia, São Fernando, Baronesa, Jardim Andorinhas, Tamoio, na Rua Salomão Abude, o Parque Osiel, que inclusive a gente está com aquela questão na Gleba B, das 12 casas que foram inclusive interditadas, a Defesa Civil também está por ali averiguando a situação, Monte Cristo, Jardim do Lago 1, Jardim das Bandeiras 2, Jardim Irmão Sigriste, Santo Antônio na Rua Martinica, Parque Universitário na Avenida Aglaia, Jardim Campos Elíseos.
Então, a gente lembra que esse momento, a Operação Verão, ela funciona nesse período, ela começa em dezembro e vai até março inicialmente, e vai acompanhando essa situação toda, mas muito trabalho para a Defesa Civil. Questão de ordem vai para um breve intervalo, você pode participar mandando perguntas aos nossos convidados pelo 19 97829 3776. A gente vai tomar uma água e volta já já, não saia daí. A gente está de volta com Questão de Ordem, que hoje fala de políticas públicas de combate à enchente aqui na cidade de Campinas. 19978293776 é o número para você mandar a sua pergunta para os nossos convidados. E falando em pergunta, a gente estava conversando aqui no intervalo e já surgiu uma pergunta, inclusive do vereador Rossini, para o secretário Barreiro. Pode fazer agora, aproveitando aqui a presença dos secretários conosco. Barreiro, você mencionou nesse projeto que estão sendo desenvolvidos estudos para a Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. Mas uma outra região que também causou inundação e teve uma repercussão foi ali no Parque Industrial, próximo ao Curtume. Existem também estudos para minimizar o problema lá? Sim, Rosine, obrigado pela pergunta. Também naquela região, que é uma preocupação grande nossa, né, a Avenida Carlos de Campos, a região do Curtume, que entra no Pissarrão. E os nossos estudos vão contemplar também aquela região, mas nós vamos definir uma prioridade de execução das obras que virão, entendeu? Porque não é óbvio que não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas já o efeito aqui vai ajudar também um pouco naquela bacia que tem lá, porque as bacias são interligadas. Tá? Mas ele vai estar sendo contemplado aí nesse projeto que eu mencionei. Obrigado. Nós tivemos, secretário Paulela, um pouco mais, cerca de 14 anos mais ou menos, uma obra que na época foi a construção do piscinão lá no final da Norte-Sul, né? E hoje, pelo que a gente percebe, inclusive pela fala do secretário de Infraestrutura, que aquela construção, aquele equipamento já não é suficiente para reter a água da chuva. Eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu nessa última década em especial, que aquele equipamento já não é suficiente para conseguir sanar a questão do escoamento da água da chuva, em especial aquele piscinão. Eu lembro que o senhor falou da questão de desassorear, na época que está mais seco para preparar, só que a gente está vendo que precisa agora aumentar essa estrutura. Bem, esse piscinão da Norte-Sul, que recebe as águas da Norte-Sul e da Orozimbo Maia, ele não tem muita relação com as enchentes que ocorrem a montante, ou seja, na Orozimbo, na Princesa do Oeste e na Norte-Sul. Ele foi feito para resolver as enchentes na Rua Moscou. Então, ele segura a água ali por um tempo para que ela não vá na sua totalidade para a Rua Moscou e ocasionar aquelas enchentes que ocorriam na época na Rua Moscou. Resolveu, vamos dizer, relativamente o problema da Rua Moscou, mas ela não tem nenhuma eficiência nas enchentes da Orozimbo Maia e da Norte-Sul Princesa do Oeste. Que acontece mais aqui próximo ao estádio do Guarani, mais ou menos por ali, que geralmente o ponto mais crítico, né, secretário? Exatamente. Porque nós precisamos entender o curso d'água, né? O Norte-Sul é o chamado Anhuma. Ele começa ali no Jardim São Fernando, proximidades da divisa com Valinhos. É o que nós chamamos de cabeceira do Anhuma.
chove muito ali, é uma cabeceira grande, totalmente impermeabilizada. Toda a água que cai naquela cabeceira vai para o córrego do São Fernando, que é o Anhumas, e quando ele chega na Princesa do Oeste, ele encontra com a Princesa do Oeste, ele já vem num volume muito grande. E ele, então, ocorre ali estrangulamento, um certo barramento da água, né? E ele não consegue entrar. Por que ele não entra? Porque o volume de água que cai na Princesa do Oeste vem de outra microbacia, que é a da Ponte Preta, do Proença, né? E ele já está cheio quando chega o Anhuma. O que ocorre ali, então, é um transbordamento, porque a seção do córrego não comporta receber as águas. Qual é a solução neste ponto? Até depois o secretário Barreiro pode falar melhor, porque vem estudando o tema. É construir piscinões a montante, ou seja, na região do São Fernando. Esses piscinões lá em cima, eles vão segurar essa água e liberar gradativamente, conforme a Princesa do Oeste possa absorver. Este fato, então, é o que vai resolver o problema das enchentes na Princesa do Oeste. Além, é claro, de um redimensionamento do canal da Princesa do Oeste. Eu queria lembrar que na Princesa do Oeste, lá no Balão, perto da Unip, onde nasce esse córrego, tem um córrego ali, né? Ele foi canalizado em 1978, quando pavimentou a Princesa do Oeste. Eu fiz essa obra naquela época. É uma galeria ali de 1,20 m no canteiro central, né? Que, para aquela época, ele atendia, porque não havia toda essa impermeabilização. Mas hoje é insuficiente, né? Então, para entender que aquele piscinão da Norte-Sul, ele tem efeito sobre as enchentes ajusando, não amontando. Tá certo. Então, secretário, vereador Igor, a gente ouviu aí, por exemplo, essa explicação em relação às chuvas. As pessoas às vezes falam, olha, a situação não resolve, e aí o secretário explicou, olha, é um outro tipo de obra, é um outro tipo de intervenção que a cidade precisa. Aí a minha pergunta agora é para todos, né? A gente discutiu aqui por muito tempo crise hídrica, né? Crise hídrica, depois veio a questão da pandemia. Em algum momento, a gente esqueceu de discutir que em algum ano teríamos de volta momentos de chuvas intensas como essa, e por isso que agora que a gente volta a falar de enchente, volta a falar de necessidade de obras para mitigar esses efeitos na nossa cidade? Vereador Igor. Ô Mirna, eu acho o seguinte, existe uma frase que fala que a gente esquece da seca logo na primeira chuva. Eu acho que é o que acontece na maioria das vezes, é isso. Hoje a gente está aqui discutindo a questão das enchentes, não da crise hídrica, por exemplo, porque não estamos passando por isso. E são diversos, né? Uma cidade como Campinas, uma metrópole, uma região muito grande, então ela traz bastantes desafios, né? Então, existem épocas realmente, naturalmente, que nós estamos aí na seca, falando de um assunto, debatendo, trazendo à tribuna. E aí teve também a questão da pandemia na saúde, que nós, aqui na Câmara Municipal, ficou bastante os assuntos concentrados nos desafios da saúde nos últimos anos, né? Que foi bem desafiador para todos os municípios. Então, eu acho que é assim mesmo, tá? É importante fazer uma gestão de políticas públicas pensando em todos os setores e todas as áreas.
Mas eu acho que o poder público, principalmente aqui, o que eu vejo em Campinas, como o secretário Ernesto falou agora, em 78, se eu não me engano, ele falou que já estava mexendo ali, não sei se ele era secretário, mas era diretor na época. Já estava ali trabalhando. Ou então, engenheiro. Entende bastante do assunto, sabe do que está falando, acompanhou, né? Melhor do que eu tudo isso, porque eu nasci em 86. Ele já estava ali trabalhando em cima desses problemas públicos. Então, acho que Campinas tem, sim, vereadores, né, aqui bons, que entendem do assunto. Igual agora o Rossini trouxe, eu queria aproveitar para falar sobre isso. Um mecanismo de uma medida paliativa, emergencial. Campinas tem essa potencialidade, tem essa capacidade, já foi também eleita cidade inteligente e tem essa potencialidade. Não é difícil de um mecanismo de inteligência, pelo menos alertar ali nessas áreas, fazer um estudo, olha, sempre é aqui, aqui, aqui e ali. Coloca alerta, semáforos, olha, riscos de enchente nesse momento. Isso não é difícil, isso é muito fácil pela potencialidade que Campinas tem no cenário tecnológico, que vai contribuir muito até a gente conseguir a verba, até a gente conseguir o projeto, tá? Então, acho que o ótimo é inimigo do bom. O que dá para fazer hoje? É isso. Então, vamos já fazer isso, vamos estudar essa possibilidade, enquanto o Barreiro, o Dário, o ministro, o Flávio lá vai atrás das verbas, né? Então, acho que dá para a gente ir tocando essa situação, para a gente não perder o time e acabar no esquecimento. Vereador. Primeiro, é importante dizer que a crise hídrica não está resolvida, tá certo? Nós estamos tendo esses momentos de chuva, só que essa água que está chovendo aqui não fica aqui. Está indo embora, né? Vai embora. Causa todo esse estrago, todo esse dano, mas não está reabastecendo as nossas... Nós não temos o reservatório. Não temos reservatório. Então, assim, o debate de crise hídrica ele é permanente. No plano diretor de 2018, essa questão das enchentes, inclusive, foi muito discutido. Nós temos diretrizes no plano diretor que indicam as áreas de inundação e as necessidades das obras de infraestrutura para garantir a drenagem, digamos, um plano de macro-drenagem, né? Assim, Campinas não deixou de pensar nisso, mas acontece que a solução definitiva sempre envolve recursos altos e muitas vezes a priorização desses recursos se dá para aquilo que está mais emergente, né? A gente lembra disso, obviamente, com maior intensidade e até a sociedade fica sensibilizada nesses momentos. Mas Campinas não deixou de pensar nisso. As secretarias, elas têm equipes técnicas que estão fazendo isso. Às vezes não dá publicidade. Por exemplo, agora, assim, a região aqui do centro, a Barão de Jaguara vira um rio. A Avenida Anchieta vira um rio. A Avenida Brasil vira um rio. E nos dias de chuva vai continuar assim, porque não tem como, está tudo impermeabilizado, né? Ou talvez o Barreiro possa falar também na Princesa do Oeste, a última vez que eu me lembro de um estudo que foi falado, porque você tem as pontes e viadutos, o Barreiro, o Paulero até comentou isso, chega debaixo dos viadutos, afunila. Para você dar vazão, eu acho que você vai ter que refazer todas as pontes e viadutos, não? A solução técnica existe, está sendo pensada, agora é correr atrás do recurso. Existe, viu, Igor, o Sistema de Defesa Civil, já que faz esse monitoramento e permite o alerta, né, das pessoas que moram, vivem nessas regiões. E eu fui, só para finalizar, Padre Luiz Roberto de Lácio, logo depois da morte dessa senhora na Princesa do Oeste, me ligou. Falou, já que as obras demoram, exigem recursos, por que não adotar medidas como essa, sinalização de alerta, né? Então, até a gente encaminhou indicação nesse sentido e esse plano contempla também essas informações. A partir, então, daquilo que os nossos vereadores disseram aqui, secretário Barreiro, duas questões, né? Qual que é a importância de iniciativas como essa que inicialmente tem medidas mais paliativas, mas que são necessárias nesse momento, mais urgente, enquanto ao estudo de uma obra grande?
E uma outra coisa, o senhor já tinha falado sobre a questão da permeabilização, o vereador Rossini também mencionou, por exemplo, se nós pensássemos numa cidade que foi, aos poucos, asfaltando as suas principais avenidas, que antes a gente tinha aquele modelo, um outro modelo que usava paralelepípedos, por exemplo, qual seria a solução hoje, do ponto de vista da infraestrutura, para vias importantes que poderiam servir para drenagem dessas águas, até para que elas não cheguem, então, por exemplo, lá no Orozimbo Maia, no Córrego Serafim, existe uma forma da gente pensar, não um retrocesso, mas um novo modelo de pavimentação? Olha, primeiramente, essa questão das medidas paliativas. As obras de infraestrutura, de uma maneira geral, em qualquer cidade do mundo, e aqui não é diferente, elas requerem grandes investimentos, elas são planejadas a longo prazo e o efeito benéfico também vai ser sentido a médio e longo prazo. Não tem como você fazer uma obra de infraestrutura de uma maneira muito rápida e que já no dia seguinte ela começa a surtir efeitos. Não é assim que funciona, lamentavelmente. Então, todas as medidas paliativas, elas são benéficas, elas não resolverão o problema. O próprio nome, estamos falando aqui, é paliativo. É uma solução de quebra-galho, é temporário, ajuda um pouquinho, minimiza um pouco. Mas a solução, ela passa por grandes investimentos e obras de engenharia de grande vulto. E isso mencionado aí ao longo dessa nossa conversa, mexer nas calhas dos rios, melhorar as pontes, que são obstáculos, todas as nossas pontes, nessas regiões todas, elas são obstáculos, porque elas foram feitas numa outra época, em que as condições não eram essas. O Ernesto mencionou aí 78, nós estamos falando uma coisa de mais de 40 anos. Quer dizer, a situação era completamente diversa do que é hoje. Como nós já dissemos, as chuvas hoje ocorrem num pouco espaço de tempo, grande volume, as áreas são muito impermeáveis. Para melhorar a permeabilização, essa questão do paralelepípedo também não resolveria. Se as ruas ainda tivessem paralelepípedo, elas estariam aquela sedimentação, aquela massa que existe entre uma pedra e outra, ela já estaria completamente solidificada, não permite que ali haja uma penetração da água. Então, não resolveria o problema. Tivesse mantido as ruas com paralelepípedo, estaria melhor. Não adiantaria absolutamente nada. A situação era exatamente a mesma. Então, nós temos que pensar no longo prazo, no médio e longo prazo. Manter essa postura, que é uma postura vigorosa da administração, porque nós estamos realmente buscando agora uma solução e vamos buscar os investimentos para resolver os problemas. Então, acho que a direção é essa. Todas as outras ações são ações complementares, bem-vindas, mas são ações que não resolvem o problema, viu, Mir? Infelizmente, esta é a realidade que nós enfrentamos hoje. O Ernesto mencionou algumas obras, eu vou só complementar. Essa contribuição que a gente vem lá do Jardim São Fernando e tudo mais para a região ali da Norte-Sul, do córrego que passa pela Norte-Sul, que é o Proença, é claro que é isso mesmo que ele mencionou. O Ernesto é um profundo conhecedor do tema. Nós vamos ter que fazer grandes obras ali desses grandes tanques, esses piscinões, começando no que nós chamamos a montante, que é na região, no início, da onde os rios nascem, para armazenar água, e gradativamente liberando, como eu disse na minha primeira intervenção. E é isso que nós vamos fazer na cidade toda. Então, nós teremos que tomar muito cuidado com as obras, não podemos perder o nosso foco, não podemos distrair do que aonde que nós queremos chegar, para que a gente tenha os resultados que se precisa obter. Eu acho que nós aqui na administração estamos plenamente conscientes disso e temos aproveitado esses momentos, como estamos tendo agora, para podermos ir. Acho que a gente perdeu o contato com o secretário Barreiro. Enquanto a gente tenta restabelecer esse contato, a gente vai falar um pouquinho com o secretário Paulela. Secretário, a gente vem falando, eu lembro que o senhor, inclusive, teve uma grande atuação quando a gente teve aquele momento no meio do ano, no passado, quando Campinas teve aquele tornado, aquela situação toda. Tivemos que judiar.
Ah, o secretário Barreiro voltou. Então, depois eu volto com o Paulela. Pois não, secretário? O senhor já está no ar. Ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Desculpa, tivemos um pequeno problema aqui, estou voltando, então, complementando o que eu estava dizendo. Então, nós não podemos perder o foco, temos que continuar tentando obter os recursos para executar essas obras e nós iremos apresentar a nossa solução para a população. Assim que nós tivermos desenvolvido esse projeto, nós vamos voltar a debater esse tema. O prefeito Dário Saad e nós todos estaremos juntos apresentando a solução definitiva para que nós possamos ter os resultados que nós precisamos alcançar. Então, acho que esse é o grande objetivo aqui do momento. A gente pensa nesse projeto que será apresentado, em algum momento, secretário, a Câmara de Campinas vai ter que atuar na votação, por exemplo, de uma linha de crédito ou até de alguma coisa que traz no esboço desse projeto? Como vai ser essa atuação junto ao Legislativo? Alô? O senhor nos ouviu, secretário? Acho que o secretário está com um probleminha lá de conexão, então vamos voltar ao secretário Paulela, ok? Pediu a produção colocar o secretário Paulela na tela para a gente falar um pouquinho de manutenção da cidade. Secretário, eu estava falando sobre aquele momento em que o senhor teve que atuar em relação a que nós tivemos aquela microexplosão aqui na nossa cidade. E aí hoje eu pergunto, plantio de árvores, né? Limpeza, desassoreamento e uma coisa bem básica, limpeza de boca de lobo. Até porque, secretário, quando a gente olha aqui nos arquivos da Câmara Municipal, só em 2021, por exemplo, a gente teve mais de 100 pedidos vindo só aqui da Câmara, fora do 156, que a gente sabe que a população também pede, de limpeza de boca de lobo, por exemplo. Queria que o senhor falasse dessa manutenção básica da cidade, por que ela é importante e como ela é feita do ponto de vista da manutenção, o que é prioridade para a Secretaria de Serviços Públicos quando a gente fala nesses pequenos serviços que lá na frente fazem um efeito muito importante. Bom, Mirna, a Secretaria de Serviços Públicos, ela tem alguns eixos de atuação que são importantes para o cidadão, né? Em função da mobilidade, em função da qualidade de vida, etc. Esse caso que você citou, que foi a microexplosão, que ocorreu em 2016, e, por ironia do destino, foi no Dia Internacional do Meio Ambiente, dia 5 de junho. A microexplosão que nós experimentamos aqui, ela derrubou 4.000 árvores adultas na cidade. Basicamente, ela pegou a região do Taquaral, Alto Taquaral, São Quirino, Vila Nogueira e terminou ali nas imediações do shopping Galeria. Mas chegou, inclusive, nas proximidades de Souza, ali no São Conrado, né? Essa explosão, microexplosão, é um fenômeno que, segundo os especialistas, tem origem nessas mudanças climáticas, né? E a cidade nunca havia experimentado qualquer coisa parecida com isso. Naquela ocasião, Mirna, foram 3 meses de trabalho intenso para remover essas árvores, replantar essas árvores e deixar a cidade em ordem naquela região que sofreu esse dano, né? A questão da qualidade de vida no meio
urbano, Mirna, ela depende de vários fatores, né? A questão do verde é um fator importante, praças, árvores, vegetação, né? Isso tem uma importância muito grande hoje, especialmente no sequestro de carbono, porque a vegetação, ela retira o gás carbônico da atmosfera e o transforma em oxigênio. Então, é um filtro natural. Quanto mais tiver, melhor a qualidade do ar, né? E menor o impacto do gás carbônico na atmosfera, ou seja, na camada de ozônio. E se nós reduzirmos o chamado buraco na camada de ozônio, nós reduzimos o aquecimento na Terra, diminuindo, então, esses problemas. As questões de microdrenagem, como bocas de lobo, nós temos, primeiro, uma equipe especializada na prefeitura, no Departamento de Limpeza Urbana, que trabalha com equipamento de alta pressão para desobstruir rede de galerias de águas pluviais, que atua todo dia. Ela atende entre 15 a 20 chamadas para desobstruir bocas de lobo. O que a gente encontra dentro dessas bocas de lobo quando são desobstruídas? Pasmem, né? Pneus de automóveis, calotas de automóveis, coisas desse gênero, né? Mas nós temos um trabalho nas regionais que foi retomado agora com o trabalho dos reducandos, que voltaram agora no mês de janeiro, que atua diariamente na limpeza de boca de lobos, né? Então, desobstruindo a microdrenagem das vias públicas. Esse conjunto de serviços, como a destinação do resíduo, a destinação do lixo, adequada destinação, áreas verdes, drenagem, tudo isso entra no que se chama, Mirna, de plano de saneamento que obrigatoriamente toda cidade precisa ter. O nosso foi refeito agora em 2021, o nosso plano de saneamento, que tem um plano de esgoto, né, e tratamento, um plano de drenagem, um plano de resíduos, e tudo isso, então, junto, vem a formar o que se chama de plano de saneamento, que as cidades precisam ter. Se esses elementos atuarem conjuntamente, de forma equilibrada, nós conseguimos garantir uma boa qualidade de vida para o meio urbano, ou seja, para o cidadão urbano. Secretário, o senhor mencionou, por exemplo, esses pedidos. Eu vou dar um exemplo, a rua onde eu moro. Eu moro há 2 anos e meio numa rua que, desde o começo, 2 casas para frente de onde eu moro, tem uma boca de lobo entupida. Então, quer dizer, nesse caso, o cidadão, eu tenho que ligar na prefeitura e dizer, olha, na rua X, em frente ao numeral tal, a gente tem uma boca de lobo entupida e solicitar da prefeitura essa limpeza? É isso, secretário? Você conheceu um vereador também? Olha, nós temos, nas regionais, um trabalho de fiscalização disso, mas muitas vezes essa boca de lobo, ela pode ter um entupimento que não é visualizado pelo fiscal. Você só vai ver se quando chove, né? Então, é muito importante, em qualquer um dos casos, que o cidadão ligue no 156 e informe que essa boca de lobo está entupida. Isso ajuda muito no planejamento dos serviços
de desobstrução das galerias. Então, é muito importante que o cidadão aponte para a prefeitura problemas que ele encontre no dia a dia. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da responsabilidade de cada um. A gente está falando aqui de políticas públicas. É claro que é preciso que o governante tenha esse olhar, que as secretarias tenham esse olhar, mas o que cada um de nós tem feito? Será que você joga o lixo no lugar certo? A gente vê em algumas situações, a menos de 100 metros de ecopontos, lixos jogados tão perto. Gente, o que cada um está fazendo? Será que não está contribuindo com essa situação? A gente volta já já no Questão de Ordem. Não saia daí. Último bloco do Questão de Ordem, que hoje fala de políticas públicas de combate à enchente. E a gente deixou aqui uma reflexão sobre a responsabilidade de cada um. E eu vou voltar com o secretário Paulela, que falou sobre isso já lá, deu uma pincelada no primeiro bloco, né? E aí eu pergunto, secretário, do ponto de vista, né, do cuidado com o lugar que a gente mora, o que o senhor tem percebido do ponto de vista da responsabilidade do cidadão que mora em Campinas, quando fala em, olha, eu vou jogar o lixo no lugar certo, não jogar o lixo em terreno baldio. Como funciona isso, a questão dos ecopontos na nossa cidade? Bem, Mirna, veja, Campinas tem uma rede, ou seja, um sistema em rede de recolhimento de resíduos invejável, muito boa. Veja, nós temos coleta domiciliar em todos os bairros da cidade, inclusive nos locais de difícil acesso. São núcleos residenciais onde nem entra caminhão, a coleta é feita com um carro pequeno, com uma picape pequena. Então, o serviço é disponibilizado ao cidadão. Nós temos 17 ecopontos e 15 pontos verdes que recebe material verde, né, de jardinagem. Claro, precisa mais? Precisa mais. Nós gostaríamos de pelo menos o dobro do que tem. Só que cada vez que a gente monta um ecoponto, ele tem um custo de operação, porque ele precisa ser limpo todo dia, o material tem que ser levado embora todo dia, tem funcionário, tem portaria, e na PPP do lixo que nós estamos preparando para ir para a rua ainda nos próximos meses, existirá aí o dobro para o futuro concessionário, o dobro de pontos, de ecopontos, né, para atender melhor a comunidade. Agora, o que nós vemos é que existe uma certa falta de cidadania por parte de muitos cidadãos que, claro que sabem que existe esse serviço, que existe a coleta, mas que preferem atirar esse resíduo ao chão, atirar esse resíduo nos córregos, nos pontos viciados, que vem a criar problemas para ele mesmo, né? Não só de enchente, mas problemas com animais peçonhentos, entre outros. Então, é muito importante, pelo menos eu entendo, que os meios de comunicação façam, por exemplo, como a TV Câmara está fazendo agora, produzam mais debates, mais programas que tenham o objetivo de divulgação da informação,
do conhecimento e colabore na educação das pessoas, né? Eu me questiono, muitas vezes, por exemplo, com grandes redes de comunicação. Por exemplo, a IPTV. A IPTV poderia fazer um programa por dia de 2 minutos, 3 minutos. A gente perdeu um pouquinho o contato com Oi. o secretário Paulela, está voltando. O programa ao vivo é assim, gente, nós estamos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Pronto, secretário, pode falar. Então, eu acho que as grandes redes, né, como a IPTV, as rádios, CBN, por exemplo, né, para falar uma, Correio Popular, poderiam dedicar aí 2, 3 minutos por dia para programas que eduquem as pessoas, que mostrem por que é importante, né? Nós não vamos conseguir avanços que não sejam através do processo educacional, do processo de informação, né? Eu viajei muito, Mirna, pelo mundo, estudando e conhecendo problemas do lixo. E quando a gente vê países europeus, Estados Unidos, Canadá, por exemplo, Japão, onde essa questão do resíduo é nota 10, sabe por que é nota 10? Por 2 problemas básicos. Primeiro, alto nível educacional. Segundo, porque o lixo lá, não é problema do poder público, é problema do gerador. Então, qualquer cidadão nesses países, ele tem que contratar uma empresa que recolha e trate o lixo dele. E custa muito caro. Hoje, na Europa, Estados Unidos, enfim, Canadá, Japão, uma família paga, em média, $300 por mês para ter o seu lixo retirado e tratado, né? Isso, então, como custa muito caro, nós estamos falando de mais de R$1.500 por mês para tratar lixo, para recolher e tratar lixo. É um alto custo mesmo para ele, né? Mas, como o custo se dá em função do peso, do volume, o que o cidadão faz? Ele procura gerar cada vez menos resíduos, lixo zero, porque ele vai pagar menos, né? Aqui, como essa questão é pública, é do poder público, o cidadão não sente diretamente o custo de quanto ele gera de resíduo, né? Então, isso faz muita diferença nesse processo, Mirna. Eu até ia falar dessa questão da responsabilidade mesmo. Nós mencionamos aí, por exemplo, um colchão que acaba sendo arrastado na enxurrada para a beira do córrego. Mas eu já perguntei uma vez para uma pessoa, que não aconteceu isso, mas essa pessoa tinha deixado um armário em frente à casa dela. Eu falei, poxa, você trocou de armário? Por que você não leva o armário no ecoponto? Ela falou, eu não tenho veículo para levar. E aí fica aquela questão de chamar a prefeitura, não chamar a prefeitura. O que deve ser feito? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu sei que eu tenho que levar no ecoponto, mas eu não tenho como colocar, talvez isso no meu carro, ou eu não consigo um veículo que caiba. E aí entra até naquela questão da cultura que o senhor acaba de falar, secretário, que a responsabilidade é da pessoa, a geradora do resíduo, e não da prefeitura, né? Mas, infelizmente, a gente muitas vezes precisa recorrer à prefeitura nessa situação. Como lidar com isso? Está sem som, Paula. Canais institucionais para solicitar esse serviço.
como, por exemplo, o telefone 156, recorrer à administração regional do seu bairro. São canais, são caminhos que são eficientes. E a prefeitura pode, então, atuar, né, ajudar através desses canais. Tá certo, então, secretário. Vereadores, tenho certeza que muitas dessas 100 indicações que eu falei, situações chegam até vocês. Como vocês lidam com essa situação no dia a dia? Eu lembro que, inclusive, vereador Igor, logo no início do seu trabalho aqui, o senhor fez algumas indicações para o aumento de número de ecopontos, tanto no distrito do Campo Grande quanto do Ouro Verde. Queria que o senhor falasse como vocês lidam com essas questões no dia a dia. Ô Mirna, só complementando a dúvida, né, que acho que cortou um pouquinho o áudio do secretário, só para talvez alguém que nos acompanha não entendeu. Semana passada, por exemplo, aconteceu esse tipo de situação. Me procuraram, vereador, eu estou com alguns móveis aqui, dá para você vir retirar? Eu falei, eu não possuo caminhão não, mas liga num 56 e pede o catatreco. Então, essa semana já foi contemplada. Eles agendaram com ela, olha, eu vou passar no dia tal, na hora tal, põe para fora. Eles colocaram, foi, e o vereador ele serve para quê? Para fiscalizar. De repente, olha, não cumpriram, secretário, não estão indo. Então, é importante ligar num 56, solicitar e passar para o vereador o protocolo para que ele ajude a fiscalizar, né? Para ele ficar em cima, cobrar ajuda. Passa às vezes para o secretário também, que às vezes nem o secretário chega no conhecimento dele que o serviço não está sendo contemplado como deveria. Então a gente se posiciona muito nesse sentido, tá? Muita gente acha, né, assim, acaba confundindo os poderes, acha que o vereador tem essa potencialidade de retirar, até de enterrar cachorro. Já me chamaram, meu cachorro morreu aqui, o que eu faço? Então, tem esse costume mesmo, porque a gente sempre se coloca à disposição. Sobre o ecoponto, o Barreiro, o secretário Paulela, falou muito bem sobre a questão da conscientização. Uma das indicações que eu fiz propriamente para a TV Câmara foi que tivesse um quadro fixo sobre a conscientização, e hoje nós temos. Então, a TV Câmara que está no seu quadro a questão dos ecopontos, né? Então, tem falado num quadro fixo, desde aquele início. E sobre a indicação de mais ecopontos, o Rossini conhece muito bem ali o distrito Campo Grande, também, sempre atuante lá. Ele sabe, nós temos um ecoponto para toda aquela potencialidade. E, como o secretário falou, precisa de mais, né? A gente precisa fazer esforço, porque só o distrito Campo Grande é maior que uma cidade. E aí, fica muito longe às vezes, tá? Para quem, por exemplo, mora no Satélite Íris e até o Parque Itajaí, ou Florença e até o Itajaí, é realmente um pouco distante, né? Assim, é necessário se fazer um estudo. Nós temos 17, se a gente pegar o mapa, para quem não conhece pode entrar lá, mapasdeserviço.campinas.sp.gov.br. Lá você encontra todos os serviços e endereço de ecoponto, centro de saúde, escola e etc. Se você colocar ecoponto, você vai ver a distância de outros ecopontos, eles são mais próximos. O Campo Grande só tem um no distrito, muito distante. Então foi em cima dessa geolocalização que eu fiz esse pedido para o secretário, por nascer ali na região, conhecer, morar, a gente sabe de algumas e faz algumas sugestões, ideias, tá? Ali também no Bassoli, né, Rossini, a gente tem muito ali, questão de conscientização, ali a gente tem um problema grande. Então, muito resíduo em terreno baldio. Muito, né? Então o vazio urbano também, o terreno baldio, aí às vezes é terreno particular também, que está ali parado, com mato, com entulho. É muito difícil, sem falar na saúde. A gente está falando aqui de problemas de enchente, de bueiro, mas e a saúde? A dengue. A dengue, escorpião, né? Então a gente tem animais peçonhentos, a dengue, etc. Tá? Lectospirose por ratos. Então é um trabalho que tem que ser feito mesmo. Acho que dá para incluir até a educação, a Secretaria de Educação na parada, com campanhas permanentes, anuais, nas grades em algum momento, né? Quem sou eu para fazer isso, mas é uma indicação que eu acho que vai colaborando para começar a treinar essas crianças desde pequenininhos, para chegar em casa e cobrar do pai e da mãe, porque tem uns difíceis, viu? Você fala, não adianta. A gente tem esse problema muito, principalmente nas periferias. A
A gente tem muito nos vazios urbanos esse problema, é uma batalha diária. Rossini. Você está falando sobre responsabilidade, né? Responsabilidade do cidadão, responsabilidade do poder público. Vamos pensar do ponto de vista da limpeza da cidade. Quais são? Você tem aquela, não vou falar sujeira, mas o problema que é da natureza, o mato cresce muito rapidamente nesse momento. Então você tem que podar, recolher. Então esse é um problema da natureza e o poder público tem que dar conta. Mas quem suja a cidade? Não é a prefeitura. São as pessoas, ou parte das pessoas que não têm essa consciência. Talvez não tenha paciência. Aliás, eu já ouvi de um cidadão uma vez, eu jogo porque eu pago o meu imposto, a prefeitura tem que vir retirar. Então, enquanto não mudar essa consciência, no sentido de falar que ele também é responsável por cuidar da limpeza do local onde ele mora, ele tem que cuidar da limpeza da sua casa e do entorno, né? E é um processo de educação. Eu acho que usar os meios de comunicação, a estrutura da Secretaria de Educação, de Saúde, para desenvolver essa consciência é fundamental, né? Porque aí as pessoas compreendendo qual é o papel dela, é óbvio que aí a pressão no poder público vai aumentar. Eu estou fazendo a minha parte e como cidadão pagador de imposto, eu quero que a prefeitura faça dela. Então, os serviços de coleta de resíduo, do catatreco que funciona, eles têm que serem aprimorados, ampliados, né? A questão dos ecopontos, eu também, até por ser da Comissão de Meio Ambiente do Partido Verde, tenho várias solicitações. A gente sabe que isso é uma necessidade. Então, a prefeitura disponibilizando a estrutura, a infraestrutura, o serviço, o cidadão se conscientizando de que ele tem que cumprir a parte dele, muitos desses problemas a gente vai conseguir minimizar no futuro, mas tudo passa pela educação, sim. Eu acho que o vereador também, o que o Igor fez aqui, foi uma informação de utilidade pública e de consciência, né? Ligue no 156, faça tal coisa. Eu acho que é nosso papel também, ajudar as pessoas a entenderem qual é a responsabilidade do poder público, qual deve ser a responsabilidade dele enquanto indivíduo, né? É um processo. Quando a gente fala dos ecopontos, as pessoas dizem, mas o que eu posso levar no ecoponto? Será que eles aceitam isso? Será que eles aceitam aquilo? No site da prefeitura tem todo tipo de resíduo que você pode levar no ecoponto. Tem aquilo que é da coleta seletiva e tem o lixo domiciliar. Então, e, aliás, é um problema, o Ernesto pode saber. Tem muitos ecopontos que, na hora que ele abre o container, tem muito material que não era para estar ali. Material orgânico, até isso, né? O cara joga tudo lá. Mas é um processo, é de educação, a gente tem que trabalhar as nossas crianças, orientar os adultos, mas é uma meta, e nós vamos conseguir isso aos poucos. Enquanto a gente caminha para conseguir a educação dos cidadãos em relação aos cuidados, olha, esse papelzinho de bala que você acaba de jogar no chão, ele tem um efeito, né, aí um efeito, digamos que em cadeia, em relação ao meio ambiente, em relação a possível entupimento de uma boca de lobo, que muitas vezes a pessoa fala, isso aí é um papelzinho pequeno, não dá nada. Mas, enquanto isso, vamos falar um pouquinho dessa questão das obras. Secretário Barreiro, eu havia perguntado no bloco anterior, mas nós perdemos o contato com o senhor, sobre qual vai ser o papel da Câmara quando esse projeto dessa grande obra de infraestrutura no que diz respeito à mitigação dos efeitos das enchentes na nossa cidade for apresentado. Ela vai necessariamente atuar na aprovação de algum programa para a cidade ou não? A parte da Câmara vai ser quando nós conseguimos algum tipo de crédito do governo federal ou do governo do estado, que seja, para que esse projeto, então, saia do papel e se inicie as obras aqui na cidade de Campinas? Mirna, é o seguinte, nós estamos, como eu disse aí ao longo da toda a nossa exposição, nessa etapa de conclusão desses projetos para podermos ter o que é exatamente que a Prefeitura vai poder executar dessas obras para mitigar esses problemas todos que nós estamos discutindo nessa tarde aqui. Tendo isso em mãos, nós vamos fazer uma ampla divulgação. Acho que a Câmara
como uma entidade que tem esse papel de representativa da sociedade, ela poderá participar desse debate, dessa discussão, porque nós vamos apresentar isso, nós vamos apresentar os projetos, nós vamos mostrar quais os benefícios que eles deverão trazer, nós vamos apresentar qual é a expectativa nossa de priorização das obras, o custo disso, o impacto que terá na cidade e tudo mais, que é uma discussão ampla. Nós fizemos isso, eu, na época do BRT, só para citar como um exemplo análogo, uma obra de grande porte, de grande impacto, estive na Câmara inúmeras vezes falando a respeito do desenvolvimento do projeto do BRT, né? E alguns vereadores que mais se envolveram no assunto, e foram vários, tiveram a oportunidade de apresentar sugestões, colocar algumas opiniões, dar algum tipo de contribuição para esse projeto. A mesma coisa vai acontecer agora, e isso nós pretendemos fazer. E é claro também, quando nós estivermos falando do financiamento, porque esse financiamento dessas obras ele terá que ter também uma contribuição da Câmara, como ela aprovou recentemente 2 grandes financiamentos. Ela aprovou o financiamento aí das obras que nós estamos fazendo aí naquele projeto do Meu Bairro Bem Melhor, etapa 2, etc., que é preponderantemente da Caixa Econômica Federal, e também outros projetos que são do Banco do Brasil, que vão complementar as obras de infraestrutura para a cidade. Então, ela terá esse outro papel também na hora que nós definirmos as fontes de recurso. Nós esperamos contar com o apoio principalmente do governo federal, através do Orçamento Geral da União, porque o Orçamento Geral da União é sempre um dinheiro a fundo perdido, que ele não precisa ser devolvido para a União, e nós entendemos que também é uma obrigação da União investir no município, porque os impostos federais são arrecadados aqui e vão para a União, eles têm que voltar como benefício para a cidade. Então, trazer recursos do Orçamento Geral da União é sempre uma coisa muito bem-vinda e nós vamos tentar. Foi isso que o prefeito Dário fez aí com o ministro Tarcísio na semana passada. E também junto ao governo do Estado. O Estado também tem outras fontes de recursos, também a fundo perdido, que isso minimiza o impacto nas contas públicas aqui do município. Nós já temos tantos comprometimentos das nossas contas e nós precisamos tentar com um alívio aí para essas obras de grande porte. Secretário, eu agradeço a sua participação e a gente se coloca à disposição também para sempre que o senhor precisar trazer aqui alguma informação no que diz respeito à Secretaria de Infraestrutura, a TV Câmara está aqui de portas abertas. Nós podemos futuramente, aí, num horizonte de tempo relativamente curto, voltar a debater esses projetos, porque nós teremos os resultados deles. E talvez também esses outros projetos para a cidade, aí, que vão impactar bastante a cidade, com muitas obras que nós estamos planejando fazer aí nesses próximos anos. Eu agradeço aí a oportunidade, viu, Mir? E estar com você, estar com o vereador Rossini, com o Igor, com o meu amigo aí, Paulela, meu colega de trabalho, e todos os que nos assistiram nessa tarde. Uma boa tarde a todos e nos vemos em breve. Secretário Paulela, eu recebi aqui um material da Prefeitura, o senhor está aqui conosco, né, há um pouco mais de uma hora, mas já teve bastante uma atuação indo em bairros da cidade. Tem aqui, olha, Vila União, IAPI, Monte Belo, Gargantilha, lá na região do distrito de Nova Aparecida, diversos trabalhos. Eu queria que o senhor falasse para a população, principalmente nesses bairros mais atingidos pela enchente, pelo alagamento desses últimos dias, das últimas horas especialmente, o que a Secretaria está fazendo nesse momento para tentar minimizar o que tem acontecido nessas regiões? Então, Mirna, nós estamos há 3 dias com chuvas intensas 24 horas por dia. Choveu mais de 200 milímetros, hoje vai chegar perto aí de 250 milímetros, e em 3 dias é o equivalente a um mês de janeiro.
por que acontecem esses problemas, né? Principalmente por conta do encharcamento do solo, né? É muita chuva, não há absorção, e aí começa a desestabilizar. Eu tenho uma lista aqui na minha mão, Mirna, de 22 locais que hoje nós estamos atuando. Sejam por alagamento, por pontes que perderam o guarda-corpo, perderam o talude, ruas que não são pavimentadas, como no Monte Belo, como no Gargantilha, que os ônibus estão com dificuldade de circular, né? E isso mostra, principalmente, que a prefeitura ela tem uma capacidade de atuação muito ampliada, né? Como eu disse, nós estamos atuando nesta segunda-feira em 20 locais diferentes, com máquinas, caminhões, mão de obra, tudo isso com o objetivo de regularizar essas situações para que o cidadão não seja prejudicado na sua mobilidade. Para dar um exemplo, aqui, até porque foi um motivo de uma reportagem na IPTV, a ponte do Jardim Melina, ela perdeu todo o guarda-corpo lateral e perdeu um talude do muro de ala, porque passa ali um córrego, né? Se nada fizéssemos hoje, com as chuvas que transcorreram no dia, poderia até levar a ponte embora. Mas ela já está sendo trabalhada, o material foi recolocado, e desta forma nós vamos debelando todos os problemas causados aí pelas intensas chuvas. Falando, como o senhor mencionou aí lá o Jardim Melina, essas áreas precisam rapidamente passar por uma limpeza, ou como o senhor falou mesmo, o serviço aí de máquinas em relação a essa mudança, essa, digamos que, movimentação do solo, muitas vezes para permitir o escoamento da água. É isso, secretário? Não, não é bem isso. O escoamento lá, felizmente, esse córrego, ele foi desassoreado ano passado 2 vezes. As máquinas foram lá, abriram o canal, então a água escoou normalmente, Mirna. O que houve foi uma concentração muito grande de água no mesmo local, e a ponte, a passagem de água da ponte não suportou o volume de água que chegou. E aí ela, então, exerceu uma força lateral, causando esses danos no guarda-corpo e no talude de ala. Correto. Secretário, então, eu agradeço a sua participação também aqui conosco. Desejo aí, sei que o senhor está trabalhando, como o senhor disse, equipes em 22 lugares aqui da nossa cidade, e que a gente continue contando com a Secretaria de Serviços Públicos através do 156 ou até das demandas enviadas pelos parlamentares também à Secretaria. Eu agradeço, Mirna, especialmente aos vereadores Rossini e Igor. Agradeço a companhia do secretário Barreiro. Me coloco sempre à disposição para os esclarecimentos para a população e parabenizo a TV Câmara, né, por esse importante programa que leva ao cidadão conhecimento, informações importantes para que ele possa entender o funcionamento da área pública na sua cidade. Obrigada, então. Então, agora a gente continua conversando aqui no estúdio com os vereadores, também para finalizar esse último bloco do Questão de Ordem. Vereador Igor, inclusive a gente estava aqui, vereador Igor já recebeu, as pessoas mandam, olha como está aqui no meu bairro. Eu queria que o senhor falasse desse momento,
em relação a essa questão das enchentes e a atuação, né, do parlamentar. A gente está aí com essa previsão de que continuaremos com chuva e a população, principalmente quem mora em área de risco, o senhor citou lá no começo a questão da habitação. Qual é o papel do vereador nesse momento em especial? Olha, Mirna, no meu consentimento, o vereador, nesse momento, é o elo mais próximo da população, do poder público, mais perto da população, é o vereador. Então, eu gosto de trabalhar bem assim, pé no bairro mesmo, nesse momento, porque ele está muito distante do poder público. O vereador ali é o elo que ele confia, que ele acredita. Hoje pela manhã, inclusive, eu respondendo algumas mensagens no WhatsApp, comentei com a minha esposa algumas mensagens assim, eu falo, olha, tem que ter uma inteligência emocional muito grande, porque as pessoas, assim, ela deposita a solução totalmente no vereador, e aí a gente sai já com essa missão de poder representar essas demandas, principalmente ali no distrito Campo Grande, Ouro Verde. A gente tem muitos bairros que não tem a pavimentação asfáltica, tem moradores lá nesse momento que não estão conseguindo sair de casa com o carro, o ônibus não passou na porta da casa nessa segunda-feira, como de costume. Então, toda uma vida, né, de uma rotina, ela acaba sendo prejudicada nesses dias de chuva, de forte chuva, como apresentamos aqui. Então, eu acho o seguinte, o que o vereador, Poder Legislativo, pode fazer, o que eu tenho feito? Semana passada eu fui até o bairro Jardim Lisa 2, levei um projeto, levei os documentos, mostrei para a população, olha, vocês estão aqui, estão passando por isso, mas não está esquecido. A Câmara Municipal, os vereadores aprovaram verbas, né? Aprovaram 2 empréstimos aqui, um junto à Caixa Econômica de 200 milhões de reais e um no Banco do Brasil de mais 200 milhões de reais. Esse da Caixa vai possibilitar terminar o BRT e ainda asfaltar 13 bairros. O seu bairro está contemplado, eu estou acompanhando lá, eu estou cobrando, eu estou em cima, aguenta mais um pouco, não é para agora, mas ó, eu acho que isso, sabe, levar uma palavra de fé, de esperança, num momento como esse, ajuda a acalmar a pessoa, ajuda ela a acreditar em dias melhores, que a política pode ser uma influência abençoadora na vida delas. Então eu tento fazer isso, assim, o que fora do meu poder legislativo, que a mim foi confiado, eu tento estar perto, estar próximo. E tem a questão social, tá, Mirna, que é muito, muito, muito intensa lá. Entra uma água na casa da pessoa, o pouquinho que ela tem, ela perde. No outro dia, assim, é difícil, a gente vê, a gente visita as casas e não tem nada, não tem comida, aí precisa o CRAS dar um atendimento rápido, às vezes demora um pouquinho para cadastrar ela num programa, a gente mesmo acaba ali ajudando como dá, com os assessores, gente, vamos fazer aqui, comprar umas coisinhas, vai lá, ajuda, assim, porque é social, é emergencial, tá? Então, também a gente acaba no dia a dia fazendo essas coisas, acho que todos, ou quase todos os vereadores passam por isso, e é meu primeiro mandato, e assim, eu já fazia antes, mas agora realmente vem a demanda de 4 cantos da cidade, e é isso que eu tenho feito, tá? Deixei aqui até uma importante informação, a Câmara Municipal, agora eu falo em nome de todos os colegas aqui, as colegas, nós aprovamos aqui, estamos trabalhando no ano passado para ajudar essas pessoas, né, com a ajuda de todos. Então, nós acreditamos no Poder Executivo, no empréstimo, na capacidade do município fazer esse endividamento consciente, que vai conseguir pagar e vai conseguir asfaltar. É importante deixar a importância da Câmara Municipal na solução e na ajuda para esse pessoal que está passando por algum desses problemas. Obrigada, vereador, e até uma próxima oportunidade. Rossini. Olha, eu tenho recebido, e isso aqui é uma ferramenta poderosa, né? Também reclamações e pedidos nesse período de chuva, questão de poda de árvore, extração de árvore, muitas árvores caíram, né? Então eles pedem agilidade, às vezes o que a gente faz a prefeitura tem a sua programação, é tentar incluir na programação esses atendimentos. E eu quero aqui, não sei se ainda estão, mas tanto parabenizar o Barreiro quanto o Ernesto, porque principalmente a Secretaria de Serviços Públicos está 24 horas no ar nesse período, tentando atender a todas essas solicitações.
essa questão das árvores. Os bairros que não são pavimentados, que falam aqui, vários pedidos de manutenção, de melhoria, e a gente acaba também acionando o regional, subprefeitura, Secretaria de Serviços Públicos, indicando, é um papel de fiscalização, olha, precisa atender aqui, priorizar isso. E também na região que tem asfalto, principalmente essa região aqui do Castelo, Guanabara, Centro, há vias que saíram placas de asfalto, assim, que elas estão intransitáveis porque a chuva, a enxurrada levou tudo, né? É claro que a prefeitura está monitorando as suas equipes, mas a gente acaba recebendo essas solicitações, olha, não esqueça disso. Junto com a solicitação, muitas vezes vem aquele sentido de revolta, né? Porque o cidadão que paga imposto e tal, ele sente a sua vida dificultada ou até com prejuízos, ele quer culpar o primeiro que está na frente, é o poder público, é o vereador. Até porque ele, na verdade, ele sabe que pode recorrer, mas ele não queria recorrer para resolver, ele queria que aquilo não acontecesse. Não acontecesse. Não, é verdade, eu não estou tirando a razão dele, mas assim, aí como vereador a gente procura esclarecer, dizer qual é o nosso papel, o que tem que ser feito. Agora, a gente não pode amaldiçoar a chuva, né? Eu acho que a gente tem que... Santa e abençoada chuva. Nós precisamos torcer que a chuva permaneça. O que a gente não quer é essas pancadas, assim, que chova demais num prazo pequeno e acontece esses problemas. Mas a gente precisava fazer com que a natureza voltasse a chover como no passado. Nós precisamos recuperar o nosso Cantareira, nós precisamos garantir a segurança hídrica para a próxima estiagem, né? Mas a dinâmica da cidade é isso, é uma obrigação do poder público se estruturar, se planejar para prevenir e quando tem essas ocorrências, com velocidade necessária, resolver os problemas e minimizar o problema, o sofrimento da população. Até porque não é pouco. O senhor mencionou coisas importantes. Nós estamos com uma questão temporal, as enchentes. Nós não temos reservatório de água em Campinas, né, especificamente falando aqui da nossa cidade. E não quer dizer que está chovendo como está chovendo no país de uma forma geral, e agora essa chuva chegou aqui no estado de São Paulo, que nós resolvemos as questões da crise hídrica. Muito trabalho para a Comissão de Meio Ambiente. Sim, para todos nós. E vamos continuar trabalhando, né? Eu acho que é o nosso papel identificar os problemas, fazer o debate. Muitas vezes nós não temos solução, mas é o debate que vai gerar o que tem que ser feito. E aí nós vamos cobrar. Esse aqui cobra bastante e está no papel dele, e eu procuro fazer a minha parte também como vereador de cobrar dos órgãos responsáveis, seja a Prefeitura, Estado, União, que eles façam a sua parte também. Tá certo. Então, olha, lembrando que você, cidadão, pode entrar no site campinas.sp.leg.br, você vai lá na aba institucional, procura vereadores, você tem lá o nome dos 33 vereadores, com o telefone do gabinete de cada vereador. Também você tem o e-mail de cada vereador para que você possa enviar também à Câmara. E se você procurar nas redes sociais, a gente tem, eu digo que 100% dos vereadores aqui da Câmara de Campinas tem rede social. A gente sabe que é uma ferramenta importante utilizada por muitos parlamentares, e lá também você pode ter acesso aos vereadores aqui de Campinas. Neste momento, devido ao ato da mesa e também para evitar a transmissão da Covid-19, agora pela variante Ômicron, nós não estamos com o atendimento presencial aqui no prédio do Legislativo Campineiro. Então, não adianta você vir até o Legislativo, que infelizmente nesse momento não é possível esse atendimento presencial, mas você pode, claro, fazer esse uso também da tecnologia, da internet, para chegar até o parlamentar. Além disso, como o secretário Paulela disse, nós temos o telefone 156 da Prefeitura para fazer os pedidos de algum serviço, e se for algo emergencial, a gente falou lá no comecinho do programa, a gente tem a Defesa Civil em alerta, que também pode ser acionada a qualquer momento pelo telefone 199.
Um outro serviço também que a gente tem aqui pela Defesa Civil, inclusive, que você pode procurar lá no site, é fazer a sua inscrição para que você receba. Você vai colocar o seu CEP e você vai receber uma mensagem da própria Defesa Civil se tem previsão de chuva aí na sua área, na sua cidade, para que você possa se precaver. Olha, aí na sua área hoje vai chover muito, trovoada, se proteja. A gente sempre recebe essas mensagens da Defesa Civil para também fazer aí essa questão da prevenção. E, vereador, tem alguma sinalização se Campinas vai ter ou não como o seu pedido e do vereador Paulo Gaspar, para que a gente tenha aí esses alertas de como desviar do trânsito nos momentos em que a cidade passa por uma chuva forte? Sim, inclusive eu conversei com o prefeito Dário Saad, ele falou que já estava pensando, mas é importantíssimo isso, né? Eu acho que são medidas simples, mas que podem salvar vidas. Então, esse esforço de sinalizar e alertar, olha, cuidado, área sujeita a inundação, em dias de chuva forte, evite, né? Isso é fundamental e sim, o prefeito se comprometeu a dar sequência a isso. Tá certo, então, e a gente encerra o Questão de Ordem por aqui. Até um próximo programa. Continue na programação da TV Câmara Campinas com várias editorias. A gente lembra que aqui você pode falar sobre cultura, esporte, entretenimento. E se você perdeu algum dos nossos programas e quer acompanhar, entre no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até um próximo Questão de Ordem.